Bom, pessoal, então agora nós vamos ter o keynote do Eduardo Mendes, famoso Dinossauro. Ele é o host da live de Python, então provavelmente algum de vocês já deve ter prestigiado o conteúdo dele. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite. Então, bom, o palco é seu, fique à vontade. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço, obrigado. Olá, pessoas, boa tarde. Como vão vocês? Que desânimo, vocês querem ir para o bar? Ou vocês estão com sono? Vai assim, ó. Beleza. Eu quero mostrar a filmagem para minha mãe depois, e tem que parecer que estava todo mundo animado na hora de me ver aqui. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite do pessoal, de toda a organização, muito obrigado. E eu queria pedir palmas para a organização, porque organizar isso aqui não é fácil. Bom, eu terminei essa apresentação, acho que faz uns 20 minutos, assim, então se tiver algum erro, vocês relevam, assim, vai tá tudo certo. O título da minha palestra é esse monte de interrogação, porque eu literalmente não consegui pensar num bom nome. Eu precisava terminar e ficava tipo, não, daqui a pouco eu penso no nome. Aí cheguei aqui e não tinha nome. Tá tudo bem. Eu vou tentar não encostar no computador para ver se eu não dou pau no slide. Agora foi. Foi? Ficou. Beleza. Então, bom, eu sou o Dinossauro, para quem não me conhece. Olá, prazer. As pessoas me chamam de Eduardo, às vezes, ou de Duno. E vou sem slides, talvez. Tipo, não sei o que vai acontecer aqui. Ó. Se eu não encosto, funciona. Bom, eu sou live coder, eu sou músico, eu gosto muito de computação e de qualquer coisa muito aleatória. E eu fiquei pensando bastante tempo em um tema para dar para esse keynote, porque eu queria que fosse uma coisa legal, que desse para inspirar as pessoas, mas eu não queria um papo filosófico, porque eu dou sempre muitas palestras sobre assuntos sem pé nem cabeça, e são sempre assim minhas palestras. E aí o pessoal ficou, não, tem que falar sobre typing. Mostrar o ódio do typing. Aí eu falei, não, então eu vou fazer uma outra coisa completamente diferente. Então eu sou @dinossauro em qualquer rede, se vocês quiserem me achar. Eu estou no Fediverso, em todas as coisas, qualquer lugar, estou lá. Então, eu só vou procurar @dinossauro. Eu estou tentando achar uma posição que não trave aqui. Oi? Tem, mas acho que agora ficou. Uhum. Não, eu estou beleza. Será que... beleza. Desculpa aí, eu acho que eu vou trocar aqui para a gente ver se funciona. Ó, parece que parou. É só mudar que para. Assim. Não, está tudo funcionando. Bom, então eu sou live coder, eu gosto de me chamar da profissão de e-mendigo, porque eu vivo de doação, de financiamento coletivo, que as pessoas me dão uma grana para eu pagar as contas. E, bom, eu gosto de todas essas coisas, pizza, hardcore ruim, computadores, música, skate. E eu toco um projeto há muitos anos, há um pouco mais de 7 anos exatamente, que é a live de Python, onde eu tomo um montão de energético, faço um monte de piadas ruins, mas a gente conversa, se diverte, faz música, faz um monte de projetos legais. E, bom, eu pensei que esse projeto poderia ser o meio de reunir alguns temas para a gente poder falar dentro desse keynote, mas é meio complicado assim ainda, porque, bom, o que eu poderia falar sobre a live de Python e sobre coisas um pouco diferentes que eu gostaria de falar? Porque, bom, a gente viu... O evento basicamente tem 2 segmentos, assim, né? Tipo, eu digo de temas, né? Quem assistiu as palestras de inteligência artificial, levanta a mão e faz esse favor para mim. E as outras que tinham web, que eram em grande maioria. É engraçado porque as pessoas levantam as mãos, elas trocam as mãos, tipo, as pessoas que viram uma trilha não viram a outra, necessariamente. E nesse projeto eu gosto de falar sobre o ecossistema do Python e sobre todas as coisas esquisitas que tem em Python, assim. Eu tento não me limitar nos temas muito específicos, tipo, falar sobre web, sobre dados, eu gosto de falar sobre todo o ecossistema do Python de uma maneira geral, assim. Eu tenho muitos interesses e acho que Python é uma linguagem muito legal para coisas esquisitas, assim. Eu gostaria de delimitar como esquisitos, assim. Bom,
que eu mais gosto de fazer com Python? Eu gosto de fazer música. Alguém já fez música com programação? Algumas poucas pessoas. Isso significa que essa palestra é importante de ser dada hoje. Bom, e aí eu pensei, bom, como é que eu falo de um monte de ferramentas esquisitas que provavelmente numa submissão de palestra eu não poderia submeter porque elas nunca seriam aceitas, tipo assim, vai ser a pessoa, vamos mostrar para as outras pessoas o tema, e aí tipo são temas esquisitos que não dão certo e talvez volte. Voltou. Então, vamos lá. O que eu pensei em fazer? Eu pensei em mostrar para vocês um monte de coisas que eu faço. Inclusive, eu já estava esquecendo que eu deixei um QR Code que tira foto rápido, senão pisca o slide e aí não vai perder. É o link do canal do YouTube, para quem não conhece, para quem nunca viu uma live de Python. Para quem já viu, não tem nada demais lá também. Assim, eu tenho assuntos esquisitos. Mas aí, como é que eu uso Python no meu dia a dia? Eu me defini como mendigo, tal. Eu faço stream sobre várias coisas. E, bom, eu não uso mais Python de uma forma tradicional que todas as pessoas usam no dia a dia, né? Tipo, o meu fluxo de trabalho mudou muito, assim, né? Então, sei lá, eu não vejo mais coisas de web, eu nunca mais... Desde quando eu comecei a tocar só esse projeto, eu nunca mais mexi com banco de dados, cara. Maravilhoso não ter que mexer com banco de dados. Bom, a gente sabe, não é muito legal. Assim caiu, não tenho mais que ver essas coisas. Maravilhoso. Então, como é que eu uso Python no dia a dia? Eu quis trazer todas essas coisas, tipo, da produção de conteúdo, das coisas que eu faço quando ninguém está assistindo, que eu uso Python. E eu uso Python basicamente em todos os lugares. Então, eu queria apresentar uma gama de ferramentas para vocês que talvez vocês nunca tenham visto ou não façam parte do dia a dia de vocês, assim como faz do meu. Bom, o meu processo inteiro é um enorme fluxo manual automatizado, eu gostaria de chamar. Eu tenho muitos scripts, mas eles todos têm que ser acionados manualmente, porque eu tenho que tirar uma foto e aí eu preciso editar a foto. Beleza, eu tenho vários fluxos para fazer isso, mas eu não consigo tirar direto da câmera. Então, são meias coisas, tipo... legal. E tem coisas que também não ficam boas. Assim, você fala, rodou a automação, ficou feio, né? Deixa eu vou trazer o editor de imagem mesmo, vai ficar mais fácil, fica mais bonito. Então, é um enorme fluxo de coisas que são manuais e automatizadas ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em criação de conteúdo, principalmente para a internet, vídeo, esse tipo de coisa, as pessoas pensam nisso, né? Tipo assim, você escreve um roteiro, você fala, eu vou falar sobre isso aqui, vai ser legal, e tá tudo massa. E depois você grava e edita, e tá pronto. Quanto tempo será que leva isso aqui? Tipo, deve ser bem rápido, assim, né? Umas 2 horas dá para fazer. E, bom, esse é o fluxo de verdade que eu faço. Eu passo 1 semana escrevendo o roteiro, aí a gente grava 5 vezes até dar certo, e depois passa 1 semana editando. E, bom, eu perdia muito tempo fazendo essas coisas, e não é que eu perco o tempo, porque é legal de fazer. Você fica minucioso, olhando os detalhes, fala, nossa, esse frame aqui, fechei o olho, né? Vamos pular ele, sabe? Então você fica várias horas ali brincando com isso. Mas, basicamente, eu tenho que fazer várias outras coisas, né? Porque quem assiste vídeos no YouTube vê que os vídeos têm thumbnails, né? E, bom, eu tinha que arrumar um jeito de fazer thumbnails de forma automatizada. Nem que eu tenha que fazer um meio manual, mas eu tinha que ganhar algum tempo fazendo isso, porque é realmente chato. É um trabalho que demanda tempo, e é um tempo que, sabe, tipo, é só uma foto. Tudo bem, é a parte mais importante, para quem quiser entrar no YouTube, a thumbnail é a coisa mais importante do vídeo. Não levem a sério as minhas thumbnails, eu sou péssimo nisso e talvez eu goste de fazer péssimo desse jeito. Ficou uma questão de estilo, é estética. Isso é para quando você não tem capacidade técnica para fazer uma coisa bem feita, você fala, não, é estética, é legal, é bonito assim. Então, como é que funciona o meu processo fazendo thumbnails? Bom, basicamente, aqui deveria existir uma diferença gritante entre essas duas imagens, que a gente não vai ver no projetor, mas tá tudo bem. Imaginem que essa foto, a de cima, ela está em RAW, menos edição, e a de baixo, tipo, tem algum filtro aplicado nela que deixa a imagem um pouco mais bonita. E aqui tem a curva, que também parece que não muda nada, porque é bem sutil essa mudança que eu faço.
E para isso eu uso Pillow, que é uma biblioteca Python para fazer esse tipo de coisa, para manipular imagens. Alguém já usou Pillow? Todo mundo usou o Pillow, grande parte das pessoas, fico feliz. Mas alguém já usou o Pillow que não seja para diminuir o tamanho de uma foto para salvar e armazenar? Agora menos pessoas. Mas é muito legal, eu adoro o Pillow, porque o Pillow permite que a gente aplique várias coisas, vários filtros, várias coisas esquisitas, até que você não faria num editor normal, porque aqui você faz um fluxo que aplica, basicamente, vamos fazer uma mudança estrutural dentro da imagem. Se você fosse fazer certos tipos de coisa num editor tradicional de imagem, você não conseguiria fazer, porque, tem as limitações da interface, você faz algumas coisas que são interessantes. Então, esse é o meu primeiro passo. Eu tiro o cartão SSD da câmera e tenho esse passo com o Pillow, e aí faz uma transformação bem simples, assim. É só para tirar um ruidinho, aquela coisinha, assim, que ninguém deve ter percebido a diferença nunca, mas eu faço, porque achei que deveria fazer, sabe? Tenho tempo para perder, vou implementar esse script, por que não? E aí, do Pillow, a gente passa por uma outra etapa dentro desse pipeline, que eu uso uma biblioteca chamada RenBG. O RenBG, talvez menos pessoas tenham usado do que o Pillow. Quem já usou o RenBG? Uma pessoa levantou a mão. O RenBG é uma biblioteca que usa redes neurais para fazer esse tipo de coisa, de fazer cortes de coisas que estão em foco. E aí, se tiver 5 coisas em foco, ele vai tirando todas essas coisas e você consegue reconstruir ou desconstruir, pegar partes da imagem que você quer. Então, é basicamente esse o segundo passo que eu faço. E é uma biblioteca muito legal, porque ela é um CLI e funciona super bem, assim. Você dá um comando e fala, olha, o input é esse, o output é esse. Maravilhoso, funciona. Porque, geralmente, quando você tem que fazer isso, alguém entra no site da web e fala, removedor de fundo. E aí você entra lá e... tem um CLI que você pode instalar via PPX e funciona super bem. E o RenBG. Depois disso, eu uso algumas ferramentas que são interessantes e legais, porque todo o fluxo, uma coisa que era importante para mim era fazer tudo isso com software livre. Era o principal ponto para mim. Então, eu costumo usar o GIMP e o Inkscape para fazer algumas outras coisas, tipo dar esses efeitos bizarros que não fazem nenhum sentido. Eu falei que eram feias, mas isso é falta de habilidade mesmo. Tá tudo bem. E uma coisa interessante do GIMP, que faz eu gostar muito dele, é que ele permite scripts. E o GIMP tem um modo chamado Python Foo, que permite que você gere layers e manipule imagens e faça camadas dentro do próprio GIMP. É muito legal, mas só funciona com Python 2, infelizmente, para quem queria um Python mais moderno. Vai sair na versão 3 do GIMP. Quando a versão 3 do GIMP vai sair, não sabemos, mas um dia ela sairá. Mas quem quiser testar, está na 2.99.99. É um build nightly que roda toda semana e lá funciona Python 3. Assim, vai quebrar, mas funciona. Acreditem no poder do script. E aí eu uso o Inkscape e o GIMP e consigo fazer esse tipo de coisa. Fica, ok, aceitável, dá para usar. E a gente vai fazendo. E esse modo do GIMP tem algumas coisas muito legais, porque tem operações que são muito chatas de fazer manual. Aí você quer botar um bokeh para escurecer o fundo, e aí você quer... E são 5, 6, 10 processos que tem que ficar fazendo na imagem. E, você roda um .py e funciona super bem, é muito massa. Eu adoro o script foo do GIMP e o GIMP foo. O script foo é em Lisp. Então, para quem assistiu o tutorial do Ramalho, pode aprender alguma coisa com edição de imagem usando o GIMP e o script foo. Depois disso vem as animações. Sim, temos animações. E animação é um negócio que é um pouco mais chato. Tipo, em comparação da imagem. A imagem está estática, você aplica um filtro, faz uma coisinha, faz um crop, e tudo funciona muito bem. E, beleza, eu gosto de usar animações para fazer coisas um pouco diferentes do que eu estou acostumado a fazer, mas eu também não sei fazer isso muito bem. Tipo, essa é uma frase que vocês vão ouvir muito aqui. Também não sei fazer isso muito bem. Eu faço de um jeito que eu acho que fica legal, fica bonitinho, fica ok. E o primeiro script que eu fiz de animação, ele vai aparecer, que é esse script que eu fiz no Blender. Um 3D, super bonitinho, assim. Eu acabei não usando isso aí, eu não sei porquê, mas ficou legal. Ele serviu um propósito de aparecer nesse Keynote hoje. Eu nunca usei essa animação que eu fiz, mas ela ficou aí e é legal. O Blender tem um modo Python que é sensacional, assim,
Tem muita gente que usa, principalmente na arquitetura, fazem coisas legais com Blender, e é uma sintaxe super simples, super amigável. Você tem aqui, tipo, você define o material, fala qual que é o mesh desse material, depois você coloca esse material, sei lá, dentro de outro material, que é o raio entrando dentro, tem os dois materiais, o verdinho junto com o raio, e aí você vai animando, né? Você fala, na posição X, no frame 0, a rotação em Euler, tipo, essa é a parte chata, não é radiano, sabe? Tem umas coisinhas que são um pouco mais de computação gráfica, mas é legal. E aí você vai adicionando, você adiciona o frame, mesh e tal. Aí você faz um script super simples, em 5 minutos, você tem que esperar 5 horas para renderizar, para ver se ficou bom, mas tudo bem, também faz parte, é divertido. E aí eu estava fazendo algumas coisas, bastante coisa com Blender, principalmente algumas aplicações de filtros de imagem e tal. O Blender tem o VSE, que é um editor de vídeo, que você consegue programar ele inteiro com Python, e é super legal. Fazer materiais, fazer simulações. É uma coisa que eu acho que poderia acrescentar muita coisa para o pessoal que trabalha bastante com dados, que precisa simular coisas. No Blender você pode colocar uma bolinha que faz alguma coisa, sei lá, sabe? Dá para fazer coisas interessantes nesse terminal do Blender e ele funciona super bem. E você pode importar ele no Python, você consegue ter uma biblioteca Python do Blender que você consegue instalar e usar sem ter que abrir o Blender, o que facilita, porque sabe, tem que abrir, entra no painel, abre o modo de edição, e aí roda o script, aí você não consegue saber se deu certo, porque você não tem o shell para ver se a variável não estava definida. Mas é legal, funciona super bem, eu adoro usar o Blender, eu tenho que aprender, assim, mas o Blender é um software muito legal, mas ele é muito difícil de mexer, assim. A usabilidade dele é estranha, é complicada, assim, mas eu aprendi a gostar o pouco que eu usei, assim. Mas depois eu conheci um projeto do Matt Bass, que é o Glexnimate. É um software super novo, feito com Qt, com Qt, e ele vai receber vai ser abraçado pelo projeto do KDE agora. É um projeto super novo, super recente, e, bom, ele integra com os editores de vídeos livres, como o Kdenlive, como o Shortcut. Eles bolaram um formato interessante, e ele exporta, faz animações, essas coisas vetoriais, que é muito legal, e eu tenho usado ele bastante. Esse basicamente tem umas gotinhas que descem, eu não sei se vocês conseguem ver, tem que prestar bastante atenção, umas gotinhas verdes. Bom, eu não conseguia fazer a curva que eu queria no programa. Eu falei, deve ter um jeito de automatizar isso. E aí eu mandei para o Matt, que é o criador do Glexnimate, a gente tem um grupo no Telegram, quem quiser entrar lá, ele é super acessível. E ele falou, tem um modo Python no Glexnimate. Eu falei, mas isso não tem documentação. Aí ele falou, peraí, me dá 20 minutos. E aí ele escreveu a página, How to Scripting Using Glexnimate. E é com Python todos os scripts, é muito legal, funciona super bem. É uma interface bem intuitiva, bem simples. É, de novo, aquele negócio, graus, radianos, tal. Tem uma coisa, um certo aprendizado para mexer com isso, mas é super simples, é super bonito. Esse exemplo não é o que eu estou usando para fazer as gotinhas, mas é o exemplo inicial do Glexnimate, se alguém quiser pegar o slide para ver depois. É super simples e ele funciona. E ele exporta coisas muito legais que eu achei do Glexnimate, são LOT. Eu não sei se alguém já mexeu com LOT files, que é tipo um esquema de animação na web, só que usa um formato que é diferente. Como eu gosto de falar no canal, é um Gzão grandão, assim, que vai dando todas as coordenadas e ele monta a animação. Assim, é super legal. E também exporta stickers do Telegram. Então você pode fazer scripts para fazer stickers animados, sei lá. Pode ser que você tenha interesse por isso. E esse é o loginho do Glex. O Glex, o Matt Bass, que é o criador do Glexnimate, ele gosta de furry. E aí o nome dele é Glex. E é um dragão, e aí por isso o negócio chama Glexnimate. Tipo assim, beleza. Tem um pacotão de... bom. Tudo bem, né? Ele fez o software só para poder fazer scripts, sabe? De stickers de Telegram, e virou um projeto super massa, legal, que vai ser abraçado pela comunidade do KDE. Eu acho sensacional, já integra com tudo, funciona super bem. E é massa, eu gosto bastante. E aí, mais scripts Python. Para coisas que não são tão comuns, né? É massa. Só que quando a gente pensa em animação, metade da animação é a imagem que está se mexendo ali nos frames, mas a outra metade é o áudio, né? Porque tem que ter som. Só não fica legal.
Pô, animação, vocês estão vendo aqui, né? É sem graça a animação, tipo. Como é que vocês pensam num áudio para isso aqui? Sei lá, esse aqui eu pensava numa coisa... Sabe, tipo, funcionaria legal. Mas aí eu desisti desse, e aí eu fui para esse deu para fazer um tema mais legal de música, e acabei fazendo. E foi massa. E como é que eu fiz som com isso? Eu estou usando uma biblioteca chamada Sardine, que é uma biblioteca em Python, muito interessante, muito legal. Para quem já brincou com o Foxdot ou o Renardo, essas outras bibliotecas de live code, o Sardine é uma biblioteca nova, super legal, que suporta ziffers, que é um formato de notação musical que é diferente do Foxdot, que você tem que meio que entender. Tipo assim, não é música que você toca no Foxdot, é meio tipo assim, pô, é a sintaxe do Foxdot, funciona, ok. E aqui ele funciona com ziffers, né, que é esse esquema aqui, tipo assim, vamos subir um super piano. E aí ele fala, ó, que é um quarto de nota. E aí toca aqui, toca o sustenido e tal. Aí tem o half note, então toca a metade. Pô, tem uma notação musical que é super interessante e funciona bem. E ele tem suporte a MIDI, que é uma tecnologia que a gente usa para conectar dispositivos de áudio, vou dizer assim, né? Você quer conectar um instrumento digital em outro, você usa o protocolo MIDI e funciona super bem. E esse software é interessante, foi feito por uma galera lá da França, que eles tocam um evento que é tipo algo rave, só que é mais maluco ainda, porque tipo, até a bebida é servida pelo robô que eles mesmos desenvolveram. É bem doido, assim, é massa. Tentem procurar depois pelo Sardine. E tem coisas legais. E aí, com isso, eu consigo fazer MIDI. Então, quando você consegue fazer MIDI, eu consigo plugar na bateria eletrônica, eu consigo plugar em algumas outras coisas e fazer um pouco de música diferente. E aí eu tenho usado Sardine para fazer vinhetas. É super simples a sintaxe, né? Tem esse ZD. ZD é o Ziffers Direct, então ele toca direto no Ziffer. Aí você escolhe o synth que você vai usar, se você não for usar MIDI, senão você usa o MD. E aí depois você dá a notação musical e ele faz. E aí essa função swing, ela fica repetindo um loop infinito. É interessante porque você consegue manipular vários sintetizadores dentro do mesmo loop, que é uma coisa que eu sentia falta no Foxdot, que eu ainda uso muito, mas faltava alguma coisinha, assim. A notação musical me faltava. E aí juntei um monte de coisas e aí eu comecei a fazer. Bom, agora a gente pode fazer a parte do som, né? No vídeo era simples, tinha o software já pronto, você rodava. Aqui você tem que plugar um monte de coisas e vai funcionando assim. E aí para fazer as animações eu uso Sardines com o Ziffer, mandando via MIDI para LV2, que são plugins de áudio livres. E aí eu toco guitarra em cima, junto com a animação do Glex Nimente, tudo isso automatizado em Python para subir o Carla. E a gente tem uns resultados, tipo, se carregasse, seria excelente aqui. Será que vai? Se tiver muito alto, desculpem. Eu vou voltar. Eu quero a animação. Eu quero que vocês vejam com a animação. Eu fiz o... Legal! Deu para fazer alguma coisa. Isso tudo é código Python. É código Python, mas é automatizado manualmente, né? Tipo assim, tem coisas que são manuais e não vão mudar, porque você não vai conseguir, sabe? Vou desenhar um vetor que se modela de uma forma diferente. Não dá. Você vai ter que pegar lá a caneta Bezier e ficar mexendo, assim, né? Você vai até chegar no formato que você quer. Mas é muito legal, funciona super bem. E eu gostei de ter feito. Essa de FastAPI foi a segunda que eu fiz. Antes disso, no canal, eu tinha feito uma série sobre música, que chamava Notas Musicais, que a gente fazia um CLI para aprender teoria musical. E lá eu fiz todas as coisas com essas mesmas tecnologias e foi legal, foi divertido. Quando você está com um monte de script e depois você olha e você assiste, pô, legal, né? Tipo, vamos ver de novo. Assim. Eu fiquei muito contente. Muito legal. Mas tem um som de guitarra aqui. Eu toquei essa guitarra. Eu mesmo, todos os MIDIs foram feitos com Sardine, mas a guitarra eu mesmo toquei. Só que aí alguém vai falar, bom, você tocou a guitarra e como você captou essa guitarra? Tem um efeito, tem uma distorção nessa guitarra. E como que isso foi aplicado? Eu não queria que tocasse de novo, perdão. Agora foi.
E a guitarra? Bom, a guitarra tem uma biblioteca em Python chamada Pedalboard. É criada pela galera do Spotify e você consegue montar um pedalboard de verdade. Pedalboard são, sabe aquele... Você vai num show e o guitarrista fica pisando nas coisas assim, né? Ninguém nunca entende o que é. É um pedalboard, são vários pedais diferentes de efeitos que fazem coisas, modulações, efeitos e ambiência, assim, é bem massa. E aí a galera do Spotify criou essa biblioteca chamada Pedalboard. Eu enchi o saco lá, se vocês forem olhar as issues, deve ter umas 10 que eu abri, assim, porque eu devo ser a única pessoa que está usando isso aqui, mas é muito divertido, assim, tem várias coisas. E o código é ridiculamente simples. De pedalboard, importe o pedalboard, importei a distorção e tem um reverb para dar um sonzão a mais, assim. Beleza, aí montei o pedalboard. Temos distorção, temos um reverb, tamanho da sala. E aí, beleza, entra um arquivo de áudio, né, with audio file. De entrada, tem um de saída. E você vai simplesmente escrevendo os chunks. E ele vai modularizando. No final, sai o áudio que você entrou, você coloca na saída. Assim. Sabe, gera um arquivo de texto super legal, funcional, funciona bem. O Pedalboard tem, para quem é mais de música, tem suporte a Audio Unit, que é o formato de plugins da Apple. E tem suporte a VST3, que é outro esquema de plugins de áudio. Infelizmente, não suporta a LV2 ainda. E todas as minhas issues são sobre isso. Então, se alguém for lá depois olhar. Mas funciona bem, ele tem vários efeitos e você também pode trazer sua própria biblioteca de efeitos. Para quem gosta de tocar, fazer música e tudo mais, você consegue carregar tudo isso aqui e funciona super bem. Lindinho, olha. Quando você achou que você ia ter uma pedaleira com 10 linhas de código? Não, sabe, é Python. Imagina isso aqui escrito em outra linguagem. Não daria certo. Seria caótico, só de pensar. Bom, mas e o vídeo, né? Porque a gente falou de thumbnail, a gente falou de animações, a gente falou sobre efeitos de guitarra, efeitos de som, mas e o vídeo, né? Falta o vídeo. E o vídeo é a parte, sei lá, que é um pouco mais difícil de automatizar. Não vou dizer que foi um pouco mais difícil, eu vou dizer que foi estupidamente mais difícil de automatizar, porque precisava entender, tipo, como é que é o fluxo de um vídeo, sabe? O que te mantém assistindo um vídeo? Se eu ficar... ninguém vai assistir. Então, eu precisava cortar essas partes, eu precisava entender como funcionava o próprio som, grunhidos que eu produzo para conseguir entender como eu poderia automatizar isso aqui. E aí eu comecei um projeto há um tempo atrás, que é o Videomaker Helper. É um projeto também só eu devo usar, mas é super legal. É um CLI para fazer automações de edição de vídeo, edição de áudio e várias coisinhas interessantes. Ele tem uma feature que se chama Silence Detection, então ele começa a detectar silêncios e a gente vai fazendo o fluxo da edição, cortando silêncios. É uma coisa legal. Para fazer isso, eu uso uma biblioteca Python chamada PyDub, que é uma biblioteca que tem um esquema de detecção de silêncio. Não é inteligência artificial, é feito com noise gate mesmo. Então, tem uma entrada e você vai ver, qual que é o nível. A partir desse nível aqui, é um barulho audível, é um barulho que eu quero, que não é um ruído, sabe? Fica aquele microfone no fundinho, assim, quando você aumenta o volume. Então, aí a gente corta isso aqui, e aí a gente vai detectando. E aí, basicamente, o que eu fiz foi pegar as coisas que os lugares onde o PyDub detectava silêncio, e eu comecei a cortar o vídeo a partir dali. Só que você deve imaginar que não deve ter ficado muito bom, porque um processo 100% automatizado, tem horas que eu fico em silêncio propositalmente, porque eu estou escrevendo o código. E aí, bom, não deu muito certo. Então, foi a última coisa que eu tive que implementar aqui, que foi o video editing. Então, para surpresa de 0 pessoas, existe um editor de vídeo open source maravilhoso chamado Kdenlive, KDEN Live. É um editor lindo, maravilhoso, funciona super bem. Toda a API dele é documentada. Então, eu fui lá, li a documentação e falei, interessante. Agora eu consigo gerar todos os cortes aqui. Isso aqui é
Ó, 56, 57. Tem menos de 1 minuto de vídeo aqui. E deve ter, sei lá, uns 40 cortes aqui. Uma coisa que manualmente eu levo geralmente umas 10 horas para fazer, para ficar tirando esses pedacinhos. Aí tem o som engolindo, assim, sabe? Tipo, não... É horrível. Então aí eu tive que fazer esse esquema. Eu gero o arquivo do Kdenlive. Essa parte ainda não está muito bem estruturada no pacote, no Videomaker Helper, mas ele funciona muito bem para fazer esse tipo de coisa. Porque, bom, eu não vou deixar o vídeo inteiro pronto, editado, eu trago para o editor e a partir daqui, lembra de novo? Era automatizado, mas é manual também, né? Eu tenho que vir aqui e ficar olhando coisinha por coisinha. Mas é interessante porque esse arquivo do Kdenlive, ele é um XML. Fazia muito tempo que eu não mexia com um arquivo XML. E é um XML daquele, sabe, tipo, que tem 250 atributos por chave. E aí fiquei procurando uma biblioteca para trabalhar com XML. A única que funcionou bem foi a nativa do Python, porque ela é muito boa para trabalhar com XML. As outras são muito boas para ler, outras são muito boas para escrever XML. Acho que a biblioteca do Python era a única que fazia esse trabalho muito bem feito, assim, e funciona super bem para depois eu ter que ir lá e fazer tudo manualmente. Uma outra coisa que eu tirei aqui são equalização de áudio. Isso é muito interessante, porque já que eu posso analisar o áudio, por que não jogar uma compressão para falar bonito, assim? Olá, pessoas, sabe? A voz de radialista, sensualizante, assim. Então, eu teria que aplicar alguns filtros, algumas outras coisas, e o pedalboard, embora seja um pedal de guitarra, bom, eu posso usar um compressor, um reverb, um equalizador, e aí consigo fazer essa parte de transformação de áudio. Então, sai editado, cortado, bonito. Massa, funcionou, tudo legal, tudo que precisava estava implementado para fazer o vídeo. Mas, contudo, nem tudo são flores. Lembra daquele primeiro passo lá da thumb, que precisava mexer na imagem para ficar bonito, sabe? Dar um... não tem uma palavra para isso, para ficar bonitinho, assim, sabe? Um senso de estética duvidoso que eu tenho. E aí eu descobri o Natron, que é um outro software livre para fazer composição. A galera usa isso aqui para fazer VFX, né? Efeitos visuais, sabe? Aquele de cinema, pegando fogo, aquele tipo de coisa. É muito legal. Ele é uma reescrita de um software proprietário chamado Nuke, que é o padrão da indústria de cinema para fazer efeitos visuais. E eles reescreveram tudo de forma livre e tem um console Python, assim como o Nuke também tem um console Python. Então, foi muito massa. E aí, a partir disso, tudo se encaixou, faz tudo sentido. Em vez de perder 30 horas trabalhando num vídeo, agora eu perco só 10. Só que eu levei 200 horas fazendo isso aqui. Como todo processo automatizado, ele leva mais tempo do que fazer na mão, né? Então, tá tudo bem. Mas ficou legal, foi um resultado interessante para uma coisa que era um desafio. Sabe aquele desafio que você coloca na sua cabeça? Você fala, eu vou fazer isso aqui. Ah, por quê? Porque sim, porque eu posso. Porque eu tenho tempo livre. E aí comecei e foi super divertido. Chegamos nesse ponto, aí agora a gente aplica filtros de imagem, um LUT, uma coisinha. Eu não uso a parte de efeitos visuais, né? Tipo assim, não, sei lá, botar o cabelo pegando fogo, não sei, não ficaria muito interessante. Mas eu consegui tratar as imagens frame a frame, que é uma coisa que eu não conseguia fazer em Python, assim. Pô, em Python com Pillow é possível fazer isso aqui. Só que 24 quadros por segundo nos vídeos meus que tem 2 horas de duração, no Python simplesmente não funciona. Leva tipo 20 horas para fazer. Para quem está acompanhando as mudanças novas do Python, com o JIT, leva só 8 em vez de 20. Está bem mais rápido, mas ainda levam 8 horas. No futuro, talvez eu compile a versão sem o GIL para ver se funciona o multithread, vai ficar... Ou se eu vou perder só mais tempo para fazer ele ficar muito mais difícil de manter o código para diminuir 10 minutos de processamento. Não sei, mas eu quero testar para ver o que acontece. Vai para o Rust, o dia que alguém fizer uma biblioteca de manipulação de imagem que funcione em Rust, eu posso até testar. Fica aí o desafio para os Rusticians aí, pessoal. O Python é lento, mas tem o ecossistema, né? Tipo... tem esse ponto, né?
Então, aí do Nuke a gente faz esse esquema e, bom, beleza. Dá para ter um vídeo inteiro no final produzido. E todas as partes onde eu usei software para fazer as coisas, o vídeo, a manipulação das coisas, tudo isso é feito com Python. E fora a parte manual minha lá no mouse. Horas de desgosto. E aí você apaga umas coisas que não deveria, e faz tudo errado, cagado. E no final eu deixei aqui o Foxdot, que é essa outra biblioteca aqui, que não tem mais manutenção, embora a gente ame o Foxdot. E para a música de fundo, o ambiente lá, porque você não pode botar uma música. Você fala, eu adoro essa música, a música é muito legal. Você não pode colocar, o YouTube tira seu vídeo do ar. E capaz da produtora até de processar. Então eu falei, bom, por que eu não posso fazer minhas próprias músicas? E aí você faz uma música ambiente sem variação nenhuma e deixa ela, 40 minutos tocando no fundo do vídeo, tá tudo bem. Funciona super legal. E eu gostei bastante. Foi um desafio que eu aceitei para mim, eu queria, falei, bom, por que não? Chegou no final agora, eu tenho isso valeu a pena de fazer? Provavelmente não, assim. Foi muito legal, foi um processo massa, eu consigo ter um tempo para fazer algumas coisas, mas no final eu gastei muito tempo automatizando, é aquela de sempre. Eu passei, 1 ano fazendo isso que eu poderia estar fazendo vídeos. Então, legal, valeu a pena, agora os scripts estão todos aí. Se alguém quiser, eu quero subir todos eles nesse projeto depois. Eu queria fazer mais APIs para usar o Natron, para fazer o GlaxNimate. Um dia eu acabo integrando essas coisas todas aqui. E, bom, a gente tem que ver o resultado final, né? Porque agora o vídeo está editado, cortado, tem trilha sonora, tem um cremosinho na imagem. Assim, eu não sei falar, gostosinho de assistir. E ficou legal, assim. Esse é um dos vídeos que eu fiz. Esse vídeo não saiu, era para o curso de Fast API, mas eu vou fazer novas coisas depois. Mas ficou legal, eu quero que vocês vejam o começo do vídeo, para vocês entenderem tudo o que aconteceu nesse processo. Olá, desde pessoas, o corte. Boas-vindas à segunda aula do nosso curso de Fast API, onde a gente está indo do zero até o deploy de uma coisa pequena, mas consistente. E na aula de hoje a gente vai começar a criar a estrutura do nosso projeto, alguns endpoints e também a estrutura para fazer um CRUD. Então, pega seu terminal, coloridinho, eu sei que você adora, eu também gosto. Seu editor de texto de preferência e vamos lá. Olá, pessoas, boas-vindas à segunda aula. Essa animação dali de baixo também é feita com Python, que aparece o meu nome ali. E é isso, esse foi o resultado final. Eu fiquei 1 ano fazendo várias coisas. Foi super divertido, eu gostei bastante, foi um processo legal. Bom que eu percorri isso aqui, eu preciso parar um momento para documentar tudo isso e falar, você quer mesmo fazer isso? Então vem aqui. Tem várias coisas interessantes para fazer e pode ser que você goste desse mundo bizarro e maravilhoso. Eu não quero tomar mais tempo de vocês, eu tinha mais coisas para falar, eu acabei pulando alguns slides, porque, a gente acordou cedo. Não me falaram ainda onde a gente vai beber hoje. Pera que tem onde a gente vai beber hoje. E aí eu queria dizer isso, se vocês quiserem conversar sobre esses assuntos bizarros, diferentes, ferramentas malucas, eu estou sempre disponível para falar sobre isso, porque eu adoro falar sobre isso. Não me chama para falar de typing de novo, não. Por favor, async, não. Me chama para falar, eu queria fazer um negócio automatizado que toca umas músicas, muito loucos. Pode me chamar, eu adoro falar sobre isso. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Então, me achem Dinossauro em qualquer lugar, eu vou acabar um pouco mais cedo para a gente poder se divertir. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, quiserem falar comigo, eu estou aqui por mais alguns minutos, mas eu estou no bar e tem amanhã, então qualquer coisa que vocês precisarem de mim, é isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, vamos fazer uns 5 minutinhos de perguntas e aí logo em seguida eu já apresento algumas coisas. A gente vai ter o sorteio dos brindes da JetBrains, então quem preencheu o QR Code que está espalhado aí pelo evento, a gente vai fazer o sorteio agora há pouco. Então, primeiras perguntas. Teste. Alô, som, testando. Você falou que agora no final que,
eu não sei se valeu a pena. Parando para pensar em tipo o que valeu a pena, como valeu a pena, financeiramente provavelmente não. Para poupar seu tempo, também não. Mas você falou, pô, foi divertido, foi legal e você ganhou conhecimento de ferramentas, além de estar criando esse keynote para a gente e para a comunidade no geral. Criou o projeto do Videomaker e a gente tem que tipo repensar o que é valer a pena para a gente, o que é valer a pena para a comunidade, para a nossa vida no geral. E tipo, se foi prazeroso, foi legal, se você aprendeu coisas novas, se você estimulou você mesmo, seu pensamento, ou debateu com pessoas, você conheceu o criador do Glaxmate, o maluco em 20 minutos criou a documentação. São todas memórias e questões que valem a pena no final, e você compartilhou, escolheu compartilhar isso aqui pra gente porque você achou que valeu a pena. Então, essa mudança de pensamento é muito importante para a gente pensar com a gente mesmo a nossa vida, tipo, o que necessariamente é valer a pena, se a gente vai fazer tal coisa de um jeito ou de outro jeito. Então, obrigado pelo keynote, Du, foi muito bom. Eu agradeço, obrigado. Só falando sobre esse sentido de valeu a pena, assim, pô, valeu muito a pena, foi muito divertido. Eu passei semanas fazendo isso aqui e eu gosto dessas coisas que, tipo, pô, não tem documentação, deixa eu ler o código-fonte, eu vou me divertir horas a fio aqui. Mas eu digo mais no sentido de não valeu a pena. Você é uma pessoa que edita vídeos e precisa de ferramentas assim, não deu certo, mas valeu muito a pena fazer, montar tudo isso, assim, eu gostei muito. Agora foi. Oi. Sobre o pedalboard, você sabe se ele tem alguma coisa que daria para usar, jogar um streaming de áudio para ele, para tentar usar ele ao vivo? Sim, ele funciona real time. Você pode colocar um buffer e ir usando, assim. O problema é que nem sempre você vai, tipo, dependendo da cadeia de sinal que você for fazer, o real time não vai ser tão real time assim. Ele é feito com... Por baixo dos panos, ele rola Juice, né, que é o principal meio de fazer VSTs e tal, abertos. Funciona super bem, assim, mas dependendo do tamanho da cadeia, o real time você vai perder alguma coisa, assim, ou você tem um pico de processamento muito alto que vai gerar alguns estralos, algumas coisas que você não vai gostar. Mas, tipo, eu quero fazer alguma coisa super simples, sei lá, um reverb, um delay, uma distorção. Funciona, é massa. Eu fui testando no limite para ver até onde dava. E quando você usa VSTs, de uma maneira geral, ou Audio Unit, ele funciona muito bem, independente do tamanho da cadeia de sinal, porque como o processamento não vem diretamente da main thread do Python, funciona super legal, ele gerencia tudo muito bem, assim. E vale a pena. Tu toca guitarra? Sim. Por favor, teste, é legal, é legal. Ok, valeu, obrigado. Boa tarde, meu nome é Cissa. Eu sou engenheira e cientista de computação, mas eu estudo canto já tem uns 5, 6 anos, mais, na verdade. Na verdade, faz mais tempo. Eu, com meu professor, a gente tem usado várias ferramentas diferentes para editar os vídeos caseiros, né? E a gente usa, geralmente, a Behringer para capturar áudio do microfone, e Blender, né, para editar vídeo, o Audacity para capturar. Também o BandLab, que eu não sei se você conhece, que tem vários efeitos legais lá. E, mais recentemente, agora o Moisés, não sei se você conhece, mas o Moisés é um produto de software de IA de uma startup brasileira que ele faz exatamente o que Moisés fez na Bíblia, né? Ele separa todas as faixas musicais perfeitamente, né? E aí você pode trabalhar separadamente instrumental, você pega só a bateria, só a guitarra, etc., só a voz, as segundas, terceiras e quartas vozes, né? Mas eu queria, assim,
saber de você. Eu não sabia dessa quantidade de coisas para música que existe, né, que você citou. Mas uma das grandes dificuldades que a gente tem é gravar os vídeos e gravar a música e depois fazer a junção. Geralmente é assim, você tira o áudio do vídeo e você pega o áudio que foi captado pela placa de áudio e junta com o vídeo, mas a enorme dificuldade que se perde muito tempo é o sync vocal, a boca com o áudio, onde começa exatamente. E eu queria saber se você tem alguma dica que poderia ajudar para a gente, de repente, com código, não sei, conectado com alguma dessas ferramentas, de repente, de alguma forma, para ajudar a fazer esse sync perfeito. Porque a gente sabe que tem ferramentas pagas para isso, né? Mas são muito caras. E aí a gente queria uma coisa mais, assim, não sei se tem alguma ideia, ou fica para um projeto futuro. Bom, o Kdenlive tem o editor de vídeo, OpenSource, ele tem um jeito de fazer esse sync. Ele fica muito bom. Com código eu tentei fazer algumas vezes, eu não obtive muito sucesso. Mas o PyDub, que é essa biblioteca de Python, você consegue encontrar 2 picos semelhantes dentro do som. Então, beleza, você bateu uma palma, você sabe, é muito específico, é muito característico, não tem som de fala. Então, você consegue achar o tempo. Só que com Python é pouco prático, né? Porque você roda o script, ele fala, ó, nesse áudio, o segundo é esse aqui, nesse outro é esse. Mas no Kdenlive funciona super bem, ele sincroniza, é bom. Eu gosto bastante, assim, vale bastante a pena usar. Mais alguma pergunta? E agora? Foi. 2 perguntinhas, Du. Uma é, você produziu bastante coisa aí de música, de animações, se você disponibiliza isso para outras pessoas que querem usar pronto já. E outra é, você conhece muitas coisas que, pelo menos para mim, são bem alternativas, assim. Então, aonde você consegue descobrir essas bibliotecas? Tem alguma coisa que você acompanha, assim, para ficar por dentro? Então, todas essas coisas, tipo, que eu fiz as animações, as músicas, os áudios, tudo isso está nos repositórios sei lá, os de Fashion API estão todos lá, quem quiser usar as animações, o som, a trilha do Digital Audio Workstation, né, do DAW, está lá também. Do Notas Musicais que eu fiz antes também está tudo disponível, então se quiser usar para testar, para ver. Não serve de muita coisa, né, porque é uma coisa muito específica, né, mas tipo, daria para fazer bibliotecas de animação, mas coisas genéricas, né, que dê para usar. Para quem trabalha com o Glex, o Glex tem um formato que eu mostrei aqui em algum momento, que ele usa o LOT. E tem algumas bibliotecas de LOT, que é esse formatinho que se escreve assim, L-O-T-T-I-E. O LOT tem uma plataforma que chama Lotifiles. E tem muitas animações prontas que você pode baixar lá o JSON e rodar. Então, daria para usar. São coisas também, às vezes, são muito específicas. Às vezes você quer uma coisa, tipo, sei lá, uma caixinha de presente, sabe? Aí você vai ter que fazer, não tem como. Mas onde é que eu fico sabendo dessas coisas? Nos grupos de software livre. Assim, o pessoal tenta achar alternativa para tudo, tenta fazer alternativas para todas as coisas, porque é importante a gente ter, sei lá, democratizar o acesso para essas coisas. Né? Tipo, eu não acho que é justo alguém falar, eu queria editar uma foto, eu tenho que pagar uma licença anual da Adobe que sobe meus dados para treinar IA na plataforma. Tipo, sabe, não é legal. E embora a gente tenha ferramentas, você vai falar, tipo assim, pô, mas o GIMP é muito ruim perto do Photoshop. Mas o GIMP é feito por pessoas, sabe? É a comunidade fazendo. O esforço investido ali já torna a coisa, tipo, incrível por definição. Era um trabalho de pós-graduação, sabe? É muito legal. Então, geralmente nos grupos de software livre o pessoal está sempre discutindo isso. Assim. Se eu puder recomendar um lugar para ver essas coisas, eu gosto muito de um canal no YouTube chamado Livre Labs, onde ele faz todo tipo de produção de conteúdo, desde, tipo, sei lá, impressão de livro com, sabe, coisas muito diferentes, assim, tudo isso usando software livre. E é muito legal.
Show. Eu queria perguntar, eu ia falar justamente da Adobe, né? Porque maravilhosos, resolveram ferrar todos os artistas independentes, e porque eles estão usando os dados para IA. E também eu queria perguntar como que foi o processo para você começar a entender como funciona uma área completamente diferente da tua, que é tipo editar vídeo. Não é uma área que a gente está acostumado. A galera está mandando muito bem ali atrás, mas eu não faço ideia do que eles fazem. E como que foi você ter essa virada de chave de pensamento criativo para se acostumar a fazer isso, pensar no final do videozinho e, sei lá, saber como fixar as pessoas em vídeo. Como que foi esse processo criativo para também tentar automatizar? Pô, a primeira motivação é que você assiste o vídeo que você faz e fala, nossa, isso aqui é uma porcaria, tá ligado? Tipo assim, pô, como é que eu posso fazer uma coisa melhor do que isso? E aí eu comecei a pesquisar, assim, tem bastante gente de fotografia, muitos canais de fotografia na internet, que a galera troca ideia, compartilha dicas de iluminação, de composição, cenário, pô, tem tudo isso, assim, e aí eu fui meio que me metendo, assim, pô, deixa eu ver como é que faz isso aqui. E meio que é uma área bem parecida com a nossa na internet, a área da galera de videomaking, de fotografia. Tem muita gente fazendo muitas coisas legais, assim, com um pensamento bem parecido com o que a gente tem, sabe? Tipo assim, pô, eu vou te ensinar tudo que eu sei de graça, porque sim, porque alguém está vendendo um curso que explica isso aqui pior do que eu, então vou fazer um de graça. É a mesma, é o mesmo sentimento que a gente tem às vezes. E foi bastante difícil de entender algumas coisas, porque no começo, sei lá, como eu estudei formalmente programação, sei lá, eu fiz curso técnico, eu fiz graduação, e, bom, tem coisas que você já sabe o que você precisa, aonde você precisa, que é um negócio que eu gosto de chamar de vocabulário de nicho. Você não sabe, tipo assim, pô, por que isso aqui, sei lá, não fica com esse creminho que eu estou brincando aqui, tipo, a apresentação inteira. Aí eu não sei como pesquisar isso, sabe? E aí meio que você vai perguntando, e você entra nos grupos e conversa com as pessoas, fala, oh, eu estava vendo esse vídeo aqui, por que isso fica desse jeito? E aí as pessoas respondem, pô, é a milimetragem da lente que faz não sei o quê. E assim você vai conhecendo. Mas foi bastante difícil, assim, e grande parte de eu ter ficado fazendo automações sobre isso era porque eu queria entender mais os próprios softwares, assim, porque é uma coisa que eu não entendo, sabe? Tipo assim, como é que funciona a arte vetorial? Beleza. Eu sei arte vetorial? Não. Dá para rodar programação dentro do negócio? Dá. Então eu vou aprender programando, que é uma coisa, pelo menos é uma frustração a menos que eu tenho, porque eu vou juntando uma coisa que eu já sei e foi rolando, assim. Foi legal, foi um processo divertido. E no final a gente fez coisas divertidas também. Bem, eu queria agradecer especialmente o Du por ser uma inspiração, porque assim a gente vem aqui compartilhar muito conhecimento necessário que vai fazer tipo diferença na nossa carreira e tudo mais. Mas como o Renan disse, é muito importante fazer coisas que a gente gosta e tipo unir uma paixão da gente, né? Tipo, imagino que todo mundo gosta aqui muito de programação com outras que existem no nosso cotidiano. Então, Dulce é uma inspiração. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje. Foi maravilhoso o seu keynote. E, ó, presente para você. Venha tirar foto. Tira só a fotinha aí. Eu acho que não. Eu?